como a maneira que você é criado influencia na sua vida e a importância de você quebrar ciclos. Esse vídeo vai ser um pouco comprido, então se você for uma pessoa rasa, eu aconselho que você pule esse vídeo e vai para a próxima página. Eu vou falar um pouco sobre a minha vida e a maneira que eu fui criado. E você vai ver a importância de quebrar ciclos. Lá na Bahia, quando a gente é filho de alguém, tem um dialeto que fala que a gente é cria de alguém. Então eu sou cria da Dona Teresa e do seu Valdeci. Essas pessoas são meus avós. Eu fui criado por eles e eu chamo eles de pai. E o meu avô, um capixaba muito, na época, né, muito bravo e teve uma criação muito atípica. E ele passou isso pra gente, ele era muito ignorante, ele era aquele macho alfa mesmo, sabe? Que a opinião dele era só dele, mulher não entrava no meio, filho não entrava no meio. Quando ele ia fazer negócio era só ele, se a gente passasse no meio de uma negociação, a peia comida. A gente foi criado com muito serviço e pouco pão. Então, tipo assim, a maneira que ele me criou minha personalidade. E, tipo assim, talvez pra ele não foi tão prejudicial, não sei. Mas pra mim eu senti muito isso aí. E aconteceu esses tempos que eu tive, devido a essa minha criação com ele, esse negócio de xingar e de ser ignorante em si, entendeu? Eu peguei essa personalidade dele. E ao longo dos relacionamentos da gente, obviamente, a gente vai uma hora ou outra aflorar esse lado. E quando eu era casado, aconteceu uma situação depois que eu terminei com a minha esposa, com a minha ex-esposa, que a gente desentendeu, alguns descombinado, aconteceu umas coisas que, por erro meu, por personalidade minha, por erro meu, eu acabei indo preso, porque eu falei um monte de coisa pra mãe do meu filho, entendeu? Na época, graças a Deus paguei, não é mais um problema. Só que esse dia aconteceu uma situação muito legal, que vocês vão entender agora. Eu fui falar com meu pai. Aí eu perguntei, né, ele mora na Bahia hoje, eu moro aqui em Rondônia. Eu perguntei, e aí, pai, como é que tá as coisas e tal? Aí ele falou pra mim, tinha uma mulher vagabunda aqui, que a bicha parecia cachorro. Tacava chifre nele e tal, não sei o que. Aí ele falou, ela aqui dentro de casa, eu falei pra ela mesmo, se ela fosse minha mulher, eu tinha matado ela de tanto bater. E eu falei pra ela também, que se fosse minha mulher, eu tinha matado o cara e ela. Aí eu cheguei, tipo assim, eu senti aquilo ali, aí eu cheguei e falei, pai, vou te falar uma coisa aqui que não é tão legal, mas eu sinto que eu tenho que falar isso pro senhor. Essa metodologia que o senhor tem de ser agressivo com esse tipo de situação não funciona em tese. Eu fui criado pelo senhor e, em parte, funcionou muito esse sistema militar de pegar a educação, de pegar respeito pelos outros. Mas esse sistema militar agressivo atrapalhou muito na minha vida. Eu peguei muito da sua personalidade. E uma vez eu usei essas mesmas palavras que o senhor chegou e usou, aí agora eu usei com a minha ex-mulher. E meia hora depois a polícia estava lá em casa. Aí aconteceu aquela confusão, fui preso e sim, enfim, resolveu. O que eu quero te dizer, meu pai, é que muitas das vezes é bom a gente ter um pouco mais de consciência que o que acontece com o outro é responsabilidade do outro e que a gente não pode passar isso adiante. Tipo assim, pra mim, em parte funcionou, porque graças a Deus eu me tornei um homem culto, eu respeito as pessoas, eu tenho princípios e valores, mas isso atrapalhou muito na minha vida, muito, muito, muito. Aí eu senti que ele parou, ele refletiu assim, aí ele abaixou o tom de voz, aí ele falou, realmente, você tá certo. Então, tipo assim, eu acho que naquele momento ele teve como que eu falo, um nível de consciência, eu acho que ele falou, caramba, eu achei que que ele é um homem. Ele falou, eu acho que eu tava dando bons ensinamentos e tipo assim, talvez na época dele funcionasse esse tipo de ameaça, só que o mundo que a gente vive hoje, a gente tem que ter cuidado até com o que a gente fala, mesmo quando você não tem a intenção real. Mas talvez na hora da ira você acaba falando alguma coisa, e não é justificando o que eu fiz, porque o que eu fiz foi errado. E serve de aprendizado também, porque eu não quero, muitas das vezes, passar isso para os meus filhos, que ele tem que fazer isso, que ele tem que fazer aquilo, que se fosse comigo eu fazia isso. Eu acho que a gente tem que passar adiante princípios e valores que não seja prejudicial para a próxima geração. Que nem a minha personalidade foi criada de uma maneira que me prejudicou, e me prejudicou muito, entendeu? E o bom é que muitas das vezes a gente vai falar de quebrar ciclo, só que a gente só fala de quebrar o ciclo adiante. E graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de ter quebrado o ciclo a seguir e ter voltado também no ciclo que eu fui criado e ter passado essa informação para ele. Falar, realmente, eu tentei, teve parte boa, só que nisso aqui o Senhor pecou muito comigo. E eu acho que nisso eu aprendi e ele aprendeu comigo também, entendeu?
Então, essa é a importância de quebrar ciclo. Talvez o que serviu para o seu pai, ou para sua mãe, ou para seus antecessores, seus antecedentes, não serve para você. E você tem que aprender a moldar, pegar o que você captou de bom, de lição, jogar fora o que você acha que é ruim, o que é ruim de fato, e passar adiante cada vez mais coisas boas, cada vez mais coisas limpas, princípios e valores alinhados. Esse é o recado que eu tinha que dar para você, viu? Fechou? Fica com Deus e até mais.